Crowdust. Zandra Nightingale. O pior pesadelo é aquele para o qual abrimos os olhos. Ela acordou com uma batida grave e ritmada. Flutuava na escuridão líquida que a envolvia. Era morno e aconchegante, como se estivesse de volta ao útero da mãe. Sua mente era uma página em branco, destituída de qualquer lembrança. E por isso mesmo não importava. O embalo suave do humor no qual estava embebida a mantinha anestesiada. Então, por algum motivo, sentiu a morte enraizada em seu coração. Uma força invisível o apertava, infligindo uma dor que não era física, mas fruto do horror de seu passado intangível. A eletricidade percorreu seus nervos em um espasmo. Na medida em que o torpor se esvaía, sua razão começava a ser assombrada por memórias foscas. Fragmentos de algo que estava ali, mas se escondia na penumbra de sua consciência, negando-lhe qualquer resposta. Ela abriu os olhos. Viu o mundo borrado através de uma membrana translúcida e não o reconheceu. Uma pontada de pavor fez as batidas ficarem mais rápidas em seu peito, mais altas em seu ouvido. Em seu âmago, algo lhe dizia que aquilo não era o berço de uma nova vida. Era uma prisão. De repente, ela se deu conta de que estava se afogando. Debateu-se em pânico, mãos e pés tentando romper a película gelatinosa que a detinha. Os pulmões encharcados sufocavam os gritos que o medo tentava lhe arrancar. Desejou poder acordar daquele sonho ruim, mas estava apagando, mergulhando cada vez mais fundo no pesadelo. Então, no último instante, o invólucro orgânico rasgou e se abriu, despejando-a para fora. Ela escorreu no chão de pedra arrastada pelo fluido viscoso, rolou 2 ou 3 degraus de um patamar e parou de bruços. Estava nua. Seu corpo, atrofiado pela paralisia, lutava contra o caldo espesso e pegajoso que a banhava. Vapor quente emanava da pele úmida e da bolsa amniótica púrpura negra de onde havia saído. Após um segundo de letargia, convulsionou e expeliu todo o líquido que havia engolido. Respirou. Embora o parecesse, seu despertar não trazia o júbilo de um nascimento. Ela fora simplesmente cuspida da inconsciência para algo profano. O que é isso? Agora ela ardia por dentro. Queimava como se tivesse ácido pulsando nas veias. Os músculos crepitavam, pareciam estar sendo lixados com areia grossa. Ainda assim, rilhou os dentes e levantou. Que lugar é esse? Sabia que estava condenada a viver o que quer que fosse aquilo. Ao seu redor, enormes estruturas biológicas pontuavam um salão sem janelas. Pulsavam como órgãos repugnantes, exalando um cheiro acre e ofensivo. Mangueiras de couros conectavam entre si e os ligavam a máquinas com pás e foles que trabalhavam em sincronia, criando um sistema que convergia para a célula de animação suspensa, agora arruinada. Talvez aquele aparato aberrante a estivesse nutrindo, e ela tinha sido acordada por uma falha, ou talvez estivesse sendo drenada, e tenha se tornado ela mesma o erro, terminando por ser expurgada. A visão dela estava prejudicada. Não percebia os movimentos sutis de um ser paciente que a espreitava dos cantos imersos em escuridão. Correntes compridas que pendiam do teto a ajudaram a reforçar cada passo, enquanto avançava pelo laboratório calabouço. Ela ignorou uma mesa coberta de livros e contornou um tanque de água borbulhante, onde nacos de carne cresciam,
para se tornarem coisas ainda mais repulsivas. Estava quase alcançando uma tocha, quando de repente, estacou. Em um fosso raso, o esqueleto de um enorme monstro alado lhe trouxe um gosto amargo à boca. Os ossos estavam cercados de instrumentos sujos e mangueiras corroídas. O chão em torno deles enegrecido. Ela estremeceu. Incendiava por dentro. No fundo, sabia que era o sangue daquela criatura que corria em suas veias. A mulher recuou alguns passos em negação, atordoada pelo entendimento que começava a construir em sua mente. Esbarrou em um complexo aparato alquímico, derrubando uma miríade de tubos, frascos e funis. Mas seus pés dormentes não sentiram os cacos os perfurando. Então ela viu o próprio reflexo distorcido no vidro quebrado. O quê? Quem é essa? Aquele rosto desfigurado não era dela. Não podia ser. Não deveria ser. As feições que lhe eram familiares estavam escondidas sob uma costura grosseira que unia sua pele rasgada ao longo da bochecha e do olho esquerdo, em cujo lugar restava agora apenas um bulbo opaco. Um flash reprisou fragmentos do que acontecera, de um lugar sem sol, do fedor de carne queimada, de um grito de guerra, da dor do olho perfurado. Zandra. Ela se chama Zandra. Era uma feiticeira. Como pôde esquecer? À sua frente, o ser que a acompanhava da escuridão se revelou. Ela pôde ouvi-lo sussurrar seu nome repetidas vezes. Mas não havia som. A coisa sequer possuía uma boca. A criatura aproximou-se devagar, rastejando sobre um punhado de tentáculos que faziam às vezes de pernas. Tinham a pele emborrachada, cor de malva, mas estava quase toda coberta por uma túnica que arrastava no chão e um corcelete de couro negro com fivelas e rebites de metal. As mãos expostas traziam dedos magros e compridos, terminados em unhas pontiagudas. A cabeça lisa e ossuda contava apenas com um par de insondáveis olhos negros para lhe dar expressão. Zandra era uma feiticeira, mas ainda não havia encontrado seus poderes. Estava indefesa. O ser diabólico a perscrutou dos pés à cabeça, admirando cada detalhe, saboreando cada centímetro de seu fascinante corpo despido. Mas o que havia em seu olhar não era desejo, era orgulho. Quem é? Como eu... O que... O que você fez comigo? O que foi necessário. Esta não sou eu! Esta não é minha vida! Esses fantasmas na minha cabeça, eu os quero fora! Não há como voltar a ser o que era. O que está feito, está feito. O que você fez comigo? O que você me fez fazer? Uma lágrima escorreu do olho bom, mas a feiticeira mordeu o lábio inferior para que parasse de tremer e apertou os punhos. Não importa o que você fez parar de novo. Você ainda não está pronta, Zandra. O que exatamente eu fiz? Mas ela não precisou concluir a frase. Sob o olhar do telepata, a porta de sua memória que tanto temia abrir foi escancarada. O passado a atingiu como uma onda gigantesca, despertando-a para algo terrível. Em um transe que durou um segundo infinito, Zandra viu uma família. Anda, Guri. Depressa. Mãe e filho corriam em câmera lenta. Fugiam de algo medonho.
esconderam-se atrás de uma pilha de barris. Onde está o papai? Está lutando, Gully. Um guincho fez tampar os ouvidos com as mãos. Nós vamos morrer. Não fale bobagens. Apenas fique quietinho aqui. Abaixado. A mulher rezava em silêncio, mas foi interrompida pela visão de uma serpe, um pesadelo voador que vinha na direção deles. Não! Zandra gritou aflita para que saíssem dali, como se pudesse mudar o destino daquelas pessoas. Mas não podiam. Eu te amo, meu filho. Vai doer, mamãe. Não. É só fechar os olhos. Então foram atingidos por uma baforada de ácido e sentiram o corpo ferver. Os gritos subiram com a fumaça das roupas e cabelos. A pele descolou com um cheiro nauseante. A mãe tentava limpar o filho, mas a carne derretida grudava e era arrancada. A face do menino se dissolveu, transformando-se em uma máscara aterrorizante. Em segundos, ambos foram reduzidos a ossos e um caldo necrótico. Zandra sentiu no próprio coração o desespero da mãe vendo o filho sofrer, incapaz de evitar. Experimentou o desengano da criança, que não entendia por que sua mãe não fazia parar aquela dor, e todo o medo dela em seus últimos instantes. Em choque, a feiticeira caminhou em sua própria mente por entre as poças fumegantes de pessoas liquefeitas, em uma cidade subterrânea dizimada pelo monstro alado. Ela sabia que não havia sobreviventes. Nem mesmo o corajoso anão que clamou pela força de seu Deus e foi capaz de perfurar o olho da criatura que fizera aquilo. Ela sabia porque estava lá. Por causa do sangue que corria em suas veias. Sabia porque ela era a serpe. Não. Não. Não pode ser. Mas é. Eu jamais faria isso. Você não pode controlar o sangue que lhe dei. Zandra imaginou quantas atrocidades cometer em nome do telepata abissal. Perguntou-se quantas vidas havia tirado e quantos anos havia perdido. Seria capaz de dominar a força maligna que habitava dentro dela? Tenho algo para você. O telepata abriu os dedos, revelando um olho solto, pronto para ser implantado e restaurar por completo a visão da feiticeira. Eu não quero nada seu, criatura imunda! Ah, mas você quer. Eu sei que quer. Posso ler seus pensamentos. Era um desafio ao desejo de Zandra, ao anseio que ela tinha de matá-lo. O ser esmagou o olho entre os dedos e o deixou cair. Venha! A vontade da serpe acendeu dentro da feiticeira. Ela iria se transformar mais uma vez, destruir o telepata que havia amaldiçoado com suas experiências, acabar com tudo. Deixou-se inflamar. Suas mãos foram tomadas por chamas de esmeralda. A espinha estralou, alongando-se em uma cauda e projetando cravos para fora da pele. Os pés começaram a se deformar em patas, os braços a rasgar com o surgimento das asas. Gemidos de dor saíram como rosnados. O raciocínio começava a rachar. A serpe estava renascendo. Com um gesto rápido, o telepata fez um cetro atravessar a sala e voar direto para a mão dele, atraído por telecinese. Abriu um portal e usou a mesma magia para arremessar Zandra para o outro lado. Depois caminhou sem pressa através da passagem arcana. Encontraram-se no alto de uma colina que os permitia enxergar o horizonte.
O laranja do sol poente se misturava ao tom dos extensos campos rosáceos que cercavam e coloriam uma deslumbrante cidade ao longe. Em meio à transformação incompleta, a feiticeira começou a lutar para controlar o poder bestial que emergia dela. Não resista. Torne-se o pesadelo que a mantém viva. Mate-me e depois destrua a cidade de Urzi, assim como fez com Pedra Cinza. Não é justo! Eu sei. Sob o olhar firme e impassível do telepata, a feiticeira se contorcia aos gritos e rugidos, dilacerada pelo irromper dos membros animalescos. As batidas de seu coração se atropelavam, tão fortes e velozes quanto as patas de um cavalo. Ela estava perdendo a consciência, mas não podia deixar o instinto selvagem suplantar a razão. Tinha que impedir uma nova tragédia. Precisava reaver a si mesma ou morrer tentando. Zandra tentou conter a dor, afastar o medo, combater a resignação. E estava prestes a fracassar, quando encontrou algo que há muito havia perdido: a magia. Ela ainda estava ali, afinal, adormecida em sua alma na forma de um pequeno ponto brilhante. Então, a feiticeira foi ofuscada pela luz e arrebatada para fora de seu corpo. Zandra flutuou no plano astral, fascinada pela versão imaterial do mundo físico. Não havia dias, horas ou minutos. A energia emitida pelos objetos era visível. Cada ser vivo irradiava uma aura única. Espíritos, seres de luz e criaturas extraplanares singravam pela vastidão etérea. No alto, um imenso Leviatã coroava o céu daquele lugar intocável. E abaixo dele, entre todo o resto, estava a própria feiticeira e o inimigo, congelados no tempo que não existia ali. O telepata era uma massa negra e inescrutável, uma anomalia, mesmo para o plano astral. Zandra, porém, estava exposta. As linhas de seu corpo lutavam para se manter unidas, vibravam em desencontro, como um desenho que oscila entre o foco e um borrão. A imagem dela estava dividida, contaminada por uma fome delirante. Em sua projeção astral, a feiticeira aproximou-se de sua contraparte e soprou para longe a poeira que encarnava o apetite bestial, dispersando-o. Em seguida, uniu-se ao seu outro eu. Despertou no mundo comum, onde a dor era palpável. Agora estava pronta para lutar. Zandra voltou a ser dona das próprias vontades. A transformação cessou e cada traço da serpe foi lentamente reabsorvido. Mas agora que podia controlá-lo, não abriria mão do poder que corria em suas veias. Concentrado em um comando arcano, extraiu do próprio sangue apenas o que precisava. Incorporou uma armadura de escamas que brotaram da pele, cobrindo as partes vulneráveis e escondendo sua nudez. Refez a cauda à sua concepção, criando um longo chicote laminado que se movia de forma precisa. O inchaço do rosto desapareceu, deixando em seu lugar um olho esbranquiçado e uma cicatriz que a acompanharia para o resto da vida. Apertou as garras que escolheu manter no lugar dos punhos e as abriu com um retinir metálico, envolvendo-as com chamas verdejantes. Você finalmente está pronta. Saia daqui! Em seguida veio o ataque. Zandra Escama Esmeralda investiu com uma arrancada súbita. As garras flamejantes se cruzaram em X num golpe de calor tão intenso que refratou a luz em seu caminho. O telepata parou o golpe com um escudo de energia sem mover-se 1 centímetro. Seus olhos se encontraram. Os dele, trevas profundas.
Os dela, energia perolada. Zandra estocou de cima para baixo com a cauda pontiaguda, penetrando fundo entre o pescoço e o ombro do inimigo. Ele meneou a cabeça em uma indagação muda e se desfez como uma ilusão, ressurgindo em outro lugar. A feiticeira deu meia volta para encontrá-lo, mas ele a cercou com múltiplas cópias de si mesmo. A criatura tentava adentrar sua mente mais uma vez. Rajadas psíquicas vinham de todos os lados, como poderosas ondas sonoras, enlouquecendo-a de dor. Você é mais forte do que isso. Me mostre! Zandra encolhia no centro do círculo de réplicas. Sentiu que a fome insaciável da serpe estava apenas esperando um momento de fraqueza para fugir ao seu controle e entranhar-se nela novamente. Não! Os cabelos dela se tornaram uma tocha. Asas de fogo despontaram em suas costas. Sem hesitar mais um segundo, ela disparou. A velocidade sobre-humana fez com que seus ataques parecessem uma sequência de pinceladas, uma mancha mortífera retalhando cada uma das imitações em busca do adversário real. Quando a última cópia desapareceu, o verdadeiro inimigo se revelou em segurança no alto de um platô. Ele apontou o cetro para a mulher e conjurou uma rajada extenuante. Por mais rápida que fosse em sua forma escama esmeralda, Zandra não foi capaz de desviar. O raio a derrubou e a arrastou pelo chão, fazendo-o abrir uma vala até se chocar contra uma enorme rocha que se esfarelou ao impacto. A mulher sobreviveu apenas pela proteção da resistente armadura natural. Antes que ela pudesse levantar, porém, o telepata bateu o cetro no chão e invocou uma mão colossal que desceu do céu sobre Zandra e a derrubou. Prensada contra o chão, tinha apenas a cabeça livre. O ser aproximou-se por trás, encarando-a do alto de sua estatura. Então tocou a testa dela com a base do cetro e começou a despedaçar suas defesas. De repente, algo arrebentou para fora do ventre do telepata. Sangue escuro espirrou longe e pingou da lâmina encharcada sobre o rosto de Zandra. E antes que a criatura compreendesse como havia sido atingida, a cauda perfurante a trespassou mais 2 vezes, esburacando seu tórax. O telepata deixou cair o cetro e cambaleou para longe, tentando conter a hemorragia. A mão titânica se desfez como cinzas. A feiticeira levantou, deixando para trás um buraco no chão. A cauda havia cavado até as costas do inimigo. Ela tentou apanhar o cetro, mas o monstro ferido manipulou o próprio sangue, esparramando com sua telecinésia, usando-o para restringi-la com amarras vivas e criar uma esfera em torno de Zandra. Os ataques dela deformavam a orbe, mas não rompiam a parede fluida. O telepata retomou a arma caída e lançou a esfera com a mulher para o alto. Mirou com o cetro e a fulminou com um projétil elemental. Ao ser atingido pela magia, o globo explodiu com um estrondo que pôde ser ouvido para além da cidade de Urzia. Houve um breve horizonte líquido azul escuro. Choveu sangue. Não houve sinal da feiticeira, até que caiu como um relâmpago de jade. Ela ergueu-se da pequena cratera formada pelo impacto e caminhou para fora da nuvem de poeira em direção ao seu nêmesis. O telepata estava diante do portal para o laboratório. Seus ferimentos tinham se fechado, mas ele parecia estar tão esgotado quanto ela. Ainda assim, o monstro concentrou no cetro toda a energia que pôde drenar. A grama próxima escureceu e se curvou. O ar em torno dele ficou seco. Seu próprio corpo definhou. Ao mesmo tempo, Zandra reuniu toda a energia arcana que restava em si e permitiu que o poder do sangue da serpe fluísse até o limite de seu controle. Juntou as mãos e aumentou ao máximo a combustão das chamas ácidas que emanavam delas. Correram um contra o outro,
dispararam. As magias colidiram, criando um feixe de luz cada vez mais intenso, mas que por um momento se estabilizou, enquanto a criatura e a feiticeira davam tudo de si. Zandra, você não é uma serpe assassina. Não. Eu sou o destino que você criou! O jato de fogo verde cresceu e engoliu o poder do telepata. O atingiu como um ariete, projetando-o através do portal de volta para o laboratório. Coberto de plasma corrosivo, o monstro se contorcia e dobrava, estrebuchando de dor. Sua mente berrava, estilhaçando vidros, amassando latas e atirando longe os objetos. Os equipamentos do lugar sacudiam e faiscavam. Mangueiras de couro desengatadas serpenteavam de um lado para o outro, soprando gases e líquidos. Os órgãos agigantados pulsavam acelerados até falirem e murcharem, despejando fluidos ou estourarem esguichando um suco nojento. Então o telepata se ergueu com as mãos para o alto, e seu corpo foi tomado por estrias fulgurantes, cor de safira. Inchou como se uma bola de fogo gelada se expandisse dentro dele, o brilho irradiando pelas fissuras que se abriam na pele. O monstro explodiu, e tudo mais foi pelos ares junto com ele. O evento reverberou através da passagem arcana, iluminando a feiticeira do outro lado no alto da colina. Zandra fitou a cena aliviada. O covil da criatura fora destruído, seu algoz enterrado. A última coisa que ela fez foi ajuntar o cetro que o inimigo perdera sob o impacto do golpe e fechar o portal. Depois vacilou e caiu de joelhos sem um pingo de força, magia ou poder. Seu corpo voltou à forma original. Perdeu os sentidos. Está na hora de voar. Disse uma voz do passado. Dias vieram e se foram. Zandra acordou sentindo o cheiro da urze. Encontrava-se na cidade que vira do alto da colina, aquela para a qual tinha se recusado a dar o mesmo destino de Pedra Cinza. Estava vestida, limpa e descansada. Não havia dor ou feridas abertas, apenas o calor do sangue efervescente ao qual teria de se acostumar. Do lado da cama, ao seu alcance, viu o cetro que agora lhe pertencia. A feiticeira agradeceu em silêncio, sabendo que estava segura. Obrigada. Zandra fora encontrada por sacerdotes de Cleris, a deusa do conhecimento. Muitos de seus devotos, dedicados a aprender e ensinar, vivem como nômades pelas terras de Groldast, educando jovens e buscando novos saberes que possam registrar e levar para a Catedral do Conhecimento. Assim, quando seguiram viagem, a feiticeira resolveu partir com eles para não se tornar um risco à cidade de Urze. Madame Vi, a líder da caravana, tornou-se uma grande amiga e tutora. Ajudou a aperfeiçoar o domínio sobre o poder do sangue da serpe e a resgatar suas memórias. A última lembrança de Zandra antes de acordar no laboratório é a de ter sido atacada por criaturas da noite. Depois disso, há uma lacuna de anos dormentes. Um hiato no qual sua única recordação é a do massacre que jamais deixou de atormentá-la. Durante 4 estações, a feiticeira viajou ao lado dos sacerdotes de Cleris, explorando boa parte da região entre as Terras Esquecidas e o Mar Intrépido. Então, no aniversário de seu terrível despertar, partiu. Iniciou uma jornada pessoal buscando uma forma de ressuscitar a cidade que devastou e, quem sabe, encontrar a paz. Quando não está em aventuras atrás de artefatos mágicos, lugares arcanos ou criaturas místicas, Zandra pode ser encontrada meditando nas cataratas de Mudral ou estudando em bibliotecas de todo o reino. Hoje, aventureiros de todas as partes procuram os laboratórios secretos que acreditam haver em Groldast. Os rumores garantem que são controlados por uma raça de monstros com poderes psíquicos que conhecem a fórmula para transformar ferro em ouro e têm a habilidade de abrir passagens para outras dimensões.
do mundo dos sonhos aos planos demoníacos. Muitos já perderam a vida atraídos pela promessa de encontrar curas, adquirir força, ou até mesmo se tornarem imortais com os segredos que os telepatas guardam. Outros buscam as criaturas com a intenção de servi-las em troca de poder, rumo ao destino de se tornarem grandes vilões. Você ouviu Zandra Nightingale, um audiodrama produzido por Danilo Battistini do podcast Contador de Histórias para o universo de Groldust da Kraken Art Studio. História e roteiro, Atus Beuren. Adaptação para áudio, Danilo Battistini. Narração, Danilo Battistini. Zandra, Shalana Costa. Telepata, Danilo Battistini. Gully, Jimmy Kling. Mãe de Gully, Carol Soares. Produção, edição e mixagem, Danilo Battistini, contador de histórias. Fique por dentro das novidades de Groldust pelo site www.groldust.com e pelas redes sociais.